Para você da Gazeta MS, Rádio Coração, vamos saber um pouquinho mais do ex-atleta profissional Gilban Andrades Gonçalves, tá? Jogador gaúcho, começou no Internacional lá na década de 1979. É isso mesmo, Gilban? Procede? Boa tarde aos ouvintes, pessoal da Gazeta. É um prazer estar aqui com vocês e um privilégio poder estar falando daquilo que a gente mais gosta, que é o futebol. Realmente, em 79, né, fui para o Internacional de Porto Alegre. Até a história muito assim, a gente estava lá, sou natural de Juí, como diz, eu sempre falo, a terra do capitão, que é o Dunga, né? A gente até jogou junto. Então, naquela época a gente estava lá na frente do estádio São Luís, que era profissional, eu e um colega meu, nós tínhamos essa visão de jogar um dia no Inter e no Grêmio. E quando eu cheguei em casa, o cônsul do Inter estava ali para me levar para o Internacional de Porto Alegre, em 79. Ô, Gilban, que legal, foi uma experiência muito positiva, aprendeu muito. A base então foi no Inter, né? Realmente. Só isso, né? Isso, só isso. Time centenário, torcida camisa forte. Você, quarto zagueiro? Quarto zagueiro, mas lá eu comecei como lateral esquerdo. É que quando vai ficando cansado, tu vem pro meio da zaga. Porque esse tamanho todo aí, mas beleza. Agora, nunca de volante? Chegou a jogar? Já pensou? Não. Volante, canhoto, cara? Não, eu nunca pensei nisso, sabe assim. Na época, né? Até quando eu joguei, quando eu joguei no CRB, o Márcio Canuto fez uma entrevista comigo. Eu cheguei no CRB lá, eu entrei como quarto zagueiro, mas aí como eu tinha a facilidade de avançar, o Márcio cruzou, o CRB não contratou um zero, contratou um meia. Quando não tinha facilidade de subir, de apoiar, então tinha essa facilidade. Agora, vamos lá. Gilban, você chegou aqui em Dourados, está aqui há muito tempo, né? É responsável por um projeto também de esporte e que trabalha fortemente a cidadania. Mas, vamos lá, como é que foi a sua vida? Como é que você chegou a Dourados? Você já tinha parado de jogar futebol? Depois a gente vai voltar para a sua carreira esportiva. Então, nós trabalhávamos, eu e minha esposa Andréia, lá em Porto Alegre, na primeira igreja Brasa Batista, e só que naquela época já, Deus já estava me tirando do futebol, que o meu último clube foi o Marcílio Dias, com o Guilherme Maculha, e tu vê como é que é interessante, né? Quando Deus tem um projeto, um propósito, né? Ele já vai fechando as portas, e vai abrindo a porta aquela que Ele quer pra gente, mas a gente não tem esse entendimento, né? E a gente veio para cá em 2020, bem no dia que nós chegamos aqui no sábado, a pandemia começou na segunda. Aí a gente chegou aqui em Dourados, não conhecia nada, Dourados, eu particularmente, né, não conhecia, mas a minha esposa tinha parente aqui que eu não via há 30 anos. E a gente veio para esse trabalho aqui. Só que eu orava para que acontecesse um projeto assim na igreja. E aqui aconteceu esse projeto, que hoje está aí em evidência, aí, que é o projeto Futebol Geração Esperança. Então, de uma forma assim, sobrenatural, que hoje a gente está com esse projeto aí, através da IPI, da igreja, e conquistando vitórias, porque crianças, né? Como eu digo, aos olhos da menina do Senhor. Sem então a gente tem nenhuma. Esse projeto aí. Vamos voltar então para o futebol. Certo. 79, o Internacional. Você de Juí foi para lá, para a base, e daí? Então, 79, fui para o Juvenil, o treinador era o seu Abílio dos Reis. Ali a gente começou um trabalho, né? O Abílio na base, lá no Juvenil. Isso, do Juvenil. O profissional, Enio Andrade. Enio Andrade. Então, aí nessa época lá, fala pra gente aí, quem é que tava lá só? Tinha uns caras lá que não eram bom de bola, né? Claudio Mineiro, Nossa, que é natural aqui de Campo Grande, se não me engano. Ele tá em Corumbá, né? Claudio Mineiro. Mas acho que ele é de fora, mas tá aqui. Tá? Claudião, Figueroa, se eu não me engano, tava o Manga, Paulo César Carpegiani, o Jair, o Príncipe Jair, Batista, Falcão, e ponta direita era o Valdomiro. E fora outras feras. No Juvenil dessa época aí, Gilban? Juvenil, assim, que hoje... Que estourou. No Juvenil, nessa época, tinha o Otávio, o Dunga, o Luiz Carlos Vinck, quem mais tinha ali? Teu contemporâneos? O Dunga chegou lá em 79 também. Deixa eu ver como é que é uma história assim a gente tem para contar. O Dunga foi mandado embora do Grêmio e veio para o Inter fazer avaliação. E ia ser mandado embora por causa do peso dele, que ele era pesadinho, e seu Abílio ia mandar embora. E aí olha como é interessante o futebol. Quando tem uma promessa, quando tem o dom, ele foi jogar em Soledade, me lembro como se fosse um jogo amistoso, ele fez 3 gols de fora da área. A partir dali, o seu Abílio se apaixonou e trouxe o Dunga para o Inter e ficou ali. Então a gente teve essa alegria de jogar com o Dunga, com o Valdo depois no Grêmio, com o Valdo no Grêmio,
né, com o Renato. Então, a gente tem uma história com esses caras assim, e a gente vê o quanto o futebol era bonito de jogar. Verdade. A qualidade desses jogadores. Ô Gilvan, diz uma coisa, só no Inter, no Grêmio você não jogou? Passei no Grêmio Passou depois, também? 82. 82. Eu saí, olha, é que se tu vai olhar assim a história minha do futebol, como diz a gente, né, tem que dar com o gato morto. Você fez a transição, então, no Inter? No Inter. Aí eu saí do Inter para ir para o interior do futebol, achando que eu ia ganhar dinheiro. Olha como é que é a ilusão da gente. E tu tá num time onde que 1.000 queria entrar. Tá louco. Aí fiz um campeonato pelo Santa Maria, fomos o segundo colocado no interior, voltei para o Grêmio, com o Ivo Vortman, era o treinador. Aí fiz 82 com o Grêmio, com o Ivo Vortman. Aí eu tava para ir para a seleção gaúcha. Olha como é interessante. Aí o Branco jogava no Guarani de Bagé. Veio fazer a avaliação e pegou a seleção gaúcha. E era para mim ter ido nessa entrada aí. E aí foi o Branco. Onde está o Branco hoje? Foi o seu Branco, né? Então as coisas do futebol é verdade. Né? Oportunidade. Só fazer parte já é uma coisa bacana, né, Gilvan? Bom, e daí? Depois do Grêmio, do Rio Grande do Sul, então, como é que foi? Aí quando eu saí da dupla Grenal, eu fui para Santa Cruz, no Sul. É Santa Cruz do Sul. Aí até lá eu fui campeão com o Santa Cruz, subindo o time para a primeira divisão. Aí depois comecei a rodar, aí por falta não é de oportunidade, é falta de maturidade, né, que a gente tem isso aí, mas mesmo assim, olha como é interessante, eu comecei a rodar, eu vim parar aqui no Grêmio Jaciara, do Mato Grosso, e no término do contrato, o Caxias, que é a quarta força ali, Juventude Caxias, me contratou, o Homero Cavaleiro era o treinador, e o Celso Rotti era o operador físico, e olha como é que é interessante as coisas, por isso que eu digo, é maturidade. Na época a gente não tinha essa ilusão de dinheiro, então a gente não pensava muito, eu queria jogar, e aí entrava a ambição, a vaidade. E eu cheguei daqui do Mato Grosso, fui para o Caxias, um ano de contrato, titular do Caxias, por uma eventualidade lá sair do time, pedi para ir embora. Olha como é coisa da vida. E eu tinha dito para minha mãe, eu vou voltar para o Inter. Quando eu saí do Caxias, o cara que estava de volante veio para a minha posição. Onde é que foi parar? No Inter, e foi campeão brasileiro. Que é o? Campeão da Libertadores, o Ricardo. E isso você estava com quantos anos, Giovanni? Isso eu estava com 22. Novinho. 22 anos. Estava na plenitude. Exatamente. Plenitude. Então, tá. E daí, é isso daí mesmo. E depois, Giovanni? Aí eu comecei a jogar futebol. Grêmio, Jaciara, Caxias. Pô, camisa boa, Inter de Santa Maria, você tá louco, isso, cara. São Luís de Juí, depois fui para São Luís. Aí tive em Goiás, no América de Morrinhos. Nossa, né? Depois fui para São Paulo, São José dos Campos. E aí comecei a rodar. Só que aí tu começa a ver os erros que acontece na vida da gente, do profissional, e as oportunidades que eu tive. Por exemplo, eu tive 3 chances na dupla Grenal e coloquei as 3 oportunidades de fora. Então a gente vê, eu digo hoje para a gurizada e digo para os pais, tenha calma, tenha paciência, porque a coisa vai acontecer. Acontece. Então, não pode parar. Não pode parar. Então, aí comecei a rodar. Mas aí depois eu parei com o futebol com 28 anos. Novo, cara. Eu tive para o CRB, novo, lá em Maceió. Então eu tive em vários clubes aí que a gente... Baita de uma camisa, pô, CRB. Tá louco. Aí tive no Sampaio Correia também, 84. A gente foi olha como é interessante, 84, foi eu e o Nestor Simeonato, que depois o Nestor se tornou treinador também. Nós somos campeões em 84 invicto. Que isso, Saí de Porto Alegre em agosto, um frio. Aí os caras chegam lá, um calorão, e os caras apostaram assim, vamos ver qual é que o Gaúcho vai cair. Rapaz, nós ficamos invicto o campeonato todo e fomos campeão em 84. Ô Giovanni, e nessas idas e vindas sua, sempre, lógico, Deus estava te coordenando, estava com você. Mas eu não sabia. Mas você não... exatamente. E você tinha algum empresário, alguém que estava contigo, alguém que te aconselhava, tal, ou você tomava as suas decisões? Então, o empresário começou... Aleatoriamente. Começou a aparecer nessa época de 80, 90, se não me engano, começou a aparecer até o empresário que começou a me pegar ali, era o tal de Danilo. Porque é importante a gente falar, pessoal, quem está no futebol é o seguinte, o empresário, o que é empresário? É empresário mesmo, são donos de empresa, a empresa que te contrata. Isso mesmo. A empresa te contrata, você entendeu? Você passa a ser funcionário do empresário. Exatamente. Então nessa época que surgiu o empresário Danilo, olha como é interessante, ele que me levou para São José, mas olha que interessante, quando eu estava em São Paulo para acertar com o São José, o Dunga já estava no Santos, o Dunga.
que até que foi para uma excursão para o México. E o Dunga me chamou para mim ir para o Santos fazer uma avaliação. Poxa. E aí o empresário não deixou eu ir. E aí quando eu encontrei, aí depois nós fizemos um amistoso com o Dunga, São José dos Campos, São José e Santos, ele falou para mim, pô, cara, eu te falei para te ir lá. E acabei perdendo mais uma oportunidade. Mas na verdade, porque daí você já estava com a empresa, aí já muda a situação. Aí o empresário já vai ver o lado, não. Vai, mas eu tenho que ter alguma coisa com a equipe, institucionalmente, por aí. Exatamente. Então, mas houve realmente essa situação. Que bom, cara. O São José, você fala... São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos, quando eu estive lá na época lá. Então tu vê assim... Sabe que era o São José lá do Rio Grande do Sul? Não, São José dos Campos. O Zequinha, o Zeca. Não, São José era interior de São Paulo ali. Mas que carreira bacana. Ô Gilvan, agora, teve dinheiro aqui na rodada, assim, cara. Você ganhou um dinheirinho, lógico. Olha assim... Não deu pra guardar, pra comprar fazenda, aquela coisa toda. Mas deu pra ajudar os pais, deu pra comprar carro. Que o gurizão sempre pensa nisso, isso aí. Carro, aquela coisa toda. E Gilvan, é Gilban, gente, é Gilban. Ô Gilban, pai, mãe, irmãos com os irmãos? Eu tenho um irmão, meus pais já são falecidos, meu pai também foi jogador de futebol, foi treinador de futebol também, o meu irmão também foi jogador de futebol. Como é o nome do pai? Era Rosendo Prunes Gonçalves. Rosendo, pô, certo. E o meu irmão, Gilney Andrade Gonçalves, também jogou também lá no Sul. Então também foi. Os meus tios todos foram jogador de futebol. A minha família toda foi. E naquele tempo o estilão gaúcho era aquela pegada dura, né? Como diz, era gladiador. Gladiador. Como diz, gauchão. Lá não tinha esse problema. Hoje, Gilbão, o pessoal está muito de olho assim no jogador nordestino, né? O que acontece, né? Tem fases. Mas o gaúcho não perdeu a essência. Não, porque o gaúcho, se tu for levar o gaúcho e o uruguaio, o argentino, são mesmas coisas. A mesma teoria, mesma prática, a mesma força física, né? Então, o que eu digo sempre assim, o jogador gaúcho sempre vai se destacar. Claro que mudou muito o futebol, né? O futebol ele tem caído muito nessa parte técnica, na parte de qualidade. Hoje, se tu for analisar no futebol brasileiro, me diz qual é os meia hoje que se destaca e que faz a diferença no futebol hoje. É muito pouco. Mas se tu for naquela época lá, tu contava nos dedos. Exatamente, de gerações. Era uma fase hoje argentinos, né? Venezuelano, jogador de fora. Para te ver onde é que nós estamos. Venezuelano. Para te ver de que forma o futebol está mudando. Isso mesmo. Você tem toda Então a gente não tem hoje um meia criativo que nós tínhamos naquela época. Não tem. E eu digo assim, eu sempre falo, como eu tive a alegria de conhecer o Ronaldinho lá do Sul, o melhor jogador. O Gilban, e na época é o seguinte, tinha um jogador que era o esteio, que marcava e jogava pro craque desenvolver, ganhar o bicho, isso. E aí tu vai falar do Caçapava. Tá louco. Era um gladiador na frente da área, imagina, Caçapava, Batista, Falcão e Capejani. Você tá maluco? Não tem como. Que jogo, tá louco. Então a gente vê o quanto o futebol... eu acho que ele evoluiu na parte física e caiu na parte técnica. Então tu vê, por isso que tu vê o futebol... Mas essa questão depende do quê, Gilmão? Porque a gente vê também que os treinadores, principalmente aqueles que não estiveram dentro das quatro linhas, que são formados, eles têm uma teoria diferente, né? Sim. Porque hoje também a questão relacionada à alimentação, a cuidados, que não pode fazer isso, fazer aquilo, não pode treinar mais. E eu não sei, de repente hoje a geração também é bem diferente, né? Mas depende um pouquinho da vontade. Eu acho, o que caiu muito a técnica do jogador de futebol foi o que? A parte dos campinhos. Por que eu falo isso? Em 96, quando eu fui para a Arábia, eu aprendi com o Hamilton Barreto, que me levou para lá, que foi para a Dorfis do Fluminense, começou o campo reduzido. E eu fui conhecer lá na Arábia. Quando eu voltei da Arábia, que eu fui trabalhar com o Tite, ele já estava começando a recém-iniciar o campo reduzido. Eu acho que, se tu analisar na nossa época, o campo reduzido já existia, que a gente jogava 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, já existia 7 contra 7, então já existia isso. Só que tu jogava em campinho de barro, não jogava de pé descalço. Então hoje tu não vê mais isso. Tu perdeu a essência da qualidade do atleta. A tal da areia, né? Exatamente. Então tu perdeu muito isso. Hoje tu quer já o jogador pronto. Se tu for ver nos times grandes, eles querem já o jogador pronto. E hoje tu não pega assim, vamos fazer o jogador, não. Eles querem o jogador pronto. Então, agora Gilvan, um absurdo, né? E a gente, vamos lá, o pessoal critica muito, mas, cara, você vê um jogador errando passe de 1 metro, 2 metros, isso está normal
dói, cara, dói. E o cara não tem culpa muitas das vezes. Agora, tem que trabalhar mais e ele também se aprimorar mais. O futebol tá feio. Sabe o que Nós estamos perdendo grande lá para fora por causa disso. Sabe o que acontece? Eu me lembro quando eu conversava com o Valdo, que a gente jogou no Grêmio, o Valdo teve um clube em Santa Catarina, o Camboriú. Isso mesmo. E ele disse para mim assim, Gilban, eu tenho que contratar ex-jogador. Porque o jogador, ele aprendeu tudo de base na época dele. Então eu tenho que contratar um ex-jogador para quê? Porque ele sabe os fundamentos, ele sabe o que fazer. Isso. Então, o que eu vejo hoje? Nós, pelo futebol do exterior hoje, o que é que muita força. Só que o futebol do exterior se aprimorou tanto na força, mas na técnica em conjunto, não individual. É isso então, aí. Isso que mudou. A questão que lá eles são disciplinados. Exatamente. E aqui nós somos relaxados. Se tu vê um jogador técnico, é preguiçoso. É preguiçoso. Agora tu bota uma parte física num jogador técnico. Então tu pode analisar. Hoje, o futebol brasileiro, tu tem. Vamos dar um beijo. O Vini Júnior, na seleção. Por que ele não rende? E por que lá ele rende? Porque lá os caras trabalham para ele. Isso. E na seleção ele é mais um. Essa visão que tem que ter. Essa visão que tem que ter. Neymar é jogador extracampo, mas se ele está resolvendo dentro de campo, vamos juntar junto com o cara. Vamos e outra lá. coisa, os fundamentos que nós fazíamos em 79, acabou. Então hoje, para te resetar um guri, até eu falo para os guris, gente, tem que bater de esquerda, de direita. Mas professor, cara, aí não sei bater, mas aprende. Eu sempre falo, é praticar e repetir. Falta, não tem mais, gol de cabeça. A gente tá tomando gol de cabeça, zagueiro, cara, tomava gol de cabeça. Você tomava gol de cabeça, Gilban? Olha, acontecia, não era mais difícil, né? Porque o seguinte, né? O que acontece? Nós tínhamos muito jogador de qualidade na série. Só que a gente tinha que se impor. Se não se impor, o cara tinha qualidade. A diferença de bater na bola, hoje tu não vê um cara batendo na bola de 3 dedos, de bater forte a pancada, como eu disse, a qualidade de virar um jogo e cair no pé do cara, um passe curto. Então a gente vê a dificuldade hoje, porque realmente o trabalho de fundamento hoje é precário. Então, e outra coisa que eu acho assim, gente, eu falo às vezes assim, o operador físico, ele se formou onde? Na faculdade. Aonde se formou o atleta? Tanto na teoria quanto na prática no campo. Eu não sou contra o operador físico, pelo contrário. Eles são fundamental na parte física e na parte técnica. E outra coisa que está atrapalhando o futebol também, Gilvan, hoje, um absurdo. E a realidade, gente, a imprensa tem a sua parcela, mas o clube, porque na verdade, eu falo assim, todos nós somos técnicos de futebol, todos nós somos, todos nós temos uma visão. Esse é ruim, todos nós somos, tal. Mas você tem que ter o quê? O principal que eu vejo, você tem que ter leitura de jogo. Exatamente. Você tem que ter leitura de jogo, você tem que entender a pessoa, porque um jogador, ele é ser humano, uma hora ele está cabisbaixo, você tem que abraçar, uma hora você tem que dar uma dura, mas você nunca pode deixar ele desconfiar que você não... Então, não é difícil você viver com o jogador, você conviver com o jogador, mas você tem que conhecer. O que acontece, Gilvan? O que acontece? Por exemplo, no interior, o presidente... Gente, o vestiário é sagrado. O vestiário é sagrado, o jogador não entra lá. O presidente quer entrar, o diretor quer entrar, o assessor de imprensa quer entrar, ficar ouvindo, entra no meio, conversando e tal. Então, é muita disparidade. Tu bateu numa coisa assim, que eu acho assim, o grande problema hoje do diretor de futebol, do presidente de futebol, como disse, se fosse uma responsabilidade do presidente quando te contrata, e se ele acha que é acima do treinador, porque se tu contratou você tem que resolver. Exato. Eu sou da opinião assim, o presidente tem que dar a condição para o atleta. E exatamente. As melhores. E exigir. É um gargalo grande, nojento que tem no futebol. As pessoas o Dourados perdeu 2 finais. Aí já vem uma outra questão relacionada, porque eu falo assim, Gilvan, hoje em dia, Gilvan, eu falo, tem o atleta de treino, o atleta de jogo, o atleta da decisão. Não, é verdade. É verdade. Tem um atleta que treina, né? Tem um atleta que joga, o negócio dele é jogar. E o atleta, qual que é o atleta de decisão? É o atleta que chama a responsabilidade na hora que precisa. Exatamente. O Botafogo pegou o Galo, né? Um jogador foi expulso ali com 30, 40 segundos e tal, e o time vestiu, se bem que fase tal o Botafogo. Excelente. Mas aí eu vi esse jogo aí, o que me chamou a atenção? Eu acho que houve um comodismo do Atlético, por quê? Que ele começou a ministrar o jogo. E não houve aquela pressão que ele fez no segundo tempo. Também, mas por outro lado, Gilvan, por outro lado, nós temos que entender o seguinte: a fase do Botafogo muito boa e a fase do Atlético muito ruim. Perdeu de novo, né? Mas
12 partidas sem vencer. E um baita time, né? Fase ruim. Exatamente. Quando você está com a fase ruim, o que você tem que fazer? Aí é que eu chamo a atenção. Você não pode se acomodar. Não. Você não pode, entendeu? Atropela a técnica, atropela todo mundo. É meu nome. Sim. Entendeu? E aí é que eu faço essa cobrança. Né? E o grande problema, sabe? Porque você se cobrar, você correr, você fazer o mais, isso não quer dizer que você vai ganhar, mas você vai perder com dignidade. E o grande problema do torcedor, que é emoção, ele não entende isso aí. Não. Porque tem uma fase que acontece isso aí e faz parte do processo. Se tu for olhar o Grêmio, por exemplo, hoje, é a mesma coisa. Então tu vai olhar alguns clubes, por exemplo, vou dar um exemplo do próprio Palmeiras. Se você olhar o Palmeiras alguns tempos atrás, tá louco. Ele foi convocado jogadores para a seleção, me lembro como se fosse isso. Rapaz, aí os caras vieram da seleção, a imprensa falou que os caras vieram diferente. Não existe isso. Então, o grande problema hoje do torcedor é entender que é ser humano. Ser humano. Tu jamais vai entrar para ganhar, para perder. Tu vai entrar para ganhar. Só que lá do outro lado tem 11 também que quer ganhar. Então, essa é a diferença. Só que o torcedor não quer saber. E o duro, mais ainda, quando tu trabalha no interior. Que tu não tem essas ferramentas que os grandes time tem. Traz o Abel Braga para treinar o DAC. Para ver se ele vai levar os caras. Se não tiver de jogador, não chega, gente. Ele traz, para ele assumir, ele quer no mínimo dele 5 feras e acabou. O que o Filipão fazia? Ele levava os dele. Sim, então, mas é o nome do cara, né, Gilban? Então a gente tem que entender isso. Mas, gente, o futebol do interior, a gente tem que entender isso. Por favor, presidente, paga a conta, briga dentro do teu escritório com o diretor. E outro erro que tem, não tem um diretor de futebol, um gerente de futebol com conhecimento de campo, não tem. Porque a linguagem do jogador é do técnico, outra diretoria é outra tal, mas vira um balaio de gato e todo mundo quer resolver. E uma coisa assim, quando eu trabalhava nessa comissão técnica, que eu tive a felicidade de trabalhar com o Tite, com o Mano, com o Nestor Simeonato, com o Espinosa, o que a gente fazia nas comissões? Nós blindávamos o treinador. Claro! Então nós fazíamos o reconhecimento com o atleta e trazia já pronto para o treinador. Claro! Então era mais fácil. Mas é isso que time grande faz. E os times pequenos não entendem dessa forma. Terminou, não esqueço, cara, terminou, o Operário ganhou do DAC lá, a final lá em Campo Grande, o ano passado, e a gente estava vindo embora, e na janta tal, encontramos um pessoal, e eu fui falar com o cidadão, até considero tal, né, respeito, cada um tem a sua posição, não concordo, né, mas eu disse, puxa, deu ruim, né, o cara falou para mim, não deu ruim não, é que tem algumas pessoas que torcem contra mesmo, que gostam desse jeito. E infelizmente o cara falou desse jeito pra mim, meu amigo. Então o carinho que eu tinha, o respeito ao que eu tinha por você foi por água abaixo ali. Fechou. Assim. Então não foi eu que fechei porta, foi você pela tua cabeça doentia, medíocre. Sim. Isso é coisa que se fala, rapaz. Você acha que eu vou rebater uma coisa? Eu fiquei na minha. E ele está certo, porque a cabeça dele é essa. Para te ver como uma coisa absurda, muito, uma coisa muito interessante, né? Hoje eu digo porque eu estou aqui há 4 anos em Dourados. Eu cheguei aqui, a cidade estava abandonada. Vou dar um exemplo assim, a cidade, os escanteiros, tudo abandonado. Mas hoje eu vejo uma cidade com um estádio, com um potencial. Hoje, vou ser bem sincero, o DAC hoje era para estar disputando uma Série C. O que eu fico mais sentido aqui hoje, que eu conheci o estado e conheci os estádios aqui, é uma vergonha tu jogar naquela tal de Moreninha. Pois é. É uma vergonha. Como é que tu leva uma Copa do Brasil para um estádio daquele lá, uma condição que dá? E hoje eu vejo o DAC com um estádio que tem, se der uma condição, tu traz emprego, tu traz pessoas, eu sempre o futebol tem valor em outros lugares. Eu sempre cobro isso, Gilban, eu sempre cobro. Gente, vamos sair, porque se falava, porque hoje esquece, entendeu? Nós já fizemos quase tudo, entendeu? A gente tem que profissionalizar, começar pela cabeça, entendeu? O futebol, ele é rentável em todos os sentidos. Com certeza. Você não faz futebol com emoção é torcida, é dinheiro. Então você tem que saber captar dinheiro, ajudar a captar dinheiro, conversar, falar, né? A língua do atleta, a língua que mais de forma transparente, com responsabilidade, todo mundo veste a camisa, vem junto. Fora isso daí, é brincar de fazer futebol. Aqui é brincar de fazer futebol. Eu digo assim, eu acho que o Dourados é a segunda cidade maior do Mato Grosso do Sul. Eu acho que tem um potencial, mas aí tu falou uma coisa ali. O problema é que não se trabalha para o mesmo lado.
né? E esse é o problema. Se tu trabalhasse com as cabeças do mesmo sentido, da mesma situação, eu acho, dá para chegar. Dá, mas enquanto não fizer um trabalho de SAF, SAF que fala, né? Enquanto não chegar uma empresa grande aí e chegar e bancar no sentido do projeto, entendeu? Sim. Gilban, esse projeto aqui, o que fez o Maringá? O que fez exatamente, o que o Maringá fez é isso daí hoje em dia para dar certo. Várias equipes estão fazendo. Tem que ser SAF, tem que ter um presidente, o presidente contrata um gerente muito bom, um diretor de futebol muito bom, aí contrata um técnico, todo mundo se ajuda, mas tem que ter uma postura profissional no geral. Concordo contigo. Eu acho não adianta, não adianta e não adianta. E o grande problema do futebol que se dá para o interior... Não se luta. É 3 meses. E fazer o que os outros meses. Exatamente. Outra coisa, o que eu falo também, eu vejo que o governo do estado dá muito apoio para o futebol, dá muito apoio. Tem Bolsa Atleta, Bolsa não sei o quê, tem tudo, o governo dá. As prefeituras também chegam ali, dá. Então tem que haver uma mudança também de posicionamento, porque se você não tiver uma posição profissional, com responsabilidade, com planejamento, né, para tentar chegar onde você falou na Série C, eu queria uma Série D bem feita. Sim. Se manter estava ótimo, mas com profissionalismo. Exatamente. Não, eu concordo contigo. Eu acho que dá para se fazer. Às vezes assim, não precisa ter muito dinheiro, mas saber usar. Você tem que só isso. É leitura que eu estou te falando, Gilban. Só usar mesmo. Se você é técnico ou você joga futebol, você não tem leitura, esquece que você vai correr atrás. E o grande problema, se tu analisar o futebol antigamente, o treinador era treinador, massagista, treinador de goleiro, psicólogo e pai. Hoje, tu tem numa comissão, se tu for olhar time grande, é quase 30 pessoas. Ou mais. 30 pessoas. Claro que tu não vai chegar num DAC e conseguir uma estrutura dessa, mas tu pode ter as pessoas dentro da própria comunidade, pessoas que querem te ajudar. Tu pode ter um médico, tu pode ter um dentista, tu pode ter um psicólogo, e tu tem isso aqui dentro da comunidade de Dourados. E quem que não quer trabalhar com futebol? Claro, o grande problema... não, concordo contigo aí. Outro detalhe, aí vem a questão da imprensa, a imprensa é culpada e tal. Aí os caras me trazem jogador aí, limitados, sim, e não vem ao caso, cada um, mas daí o cara faz uma caca, aí o cara faz um comentário, o presidente vai lá e xinga o cara, sim, o jogador chegou ontem, vai ficar 2 dias aqui em Dourados, aí o presidente vai lá e fala, essa imprensa é contra o Dourados, sim, contra o fulano e tal, dá moral pro cara que nem conhece. Ô Gilban, obrigado pela sua presença, por estar conosco aqui, por esse trabalho fantástico aí que vai continuar frutificando grandemente. Eu que agradeço, estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Também convido lá para conhecer o projeto também. Vamos lá. Que a gente está lá à disposição para servir vocês também, da mesma forma que vocês estão nos servindo aqui, que é a imprensa. Obrigado.